paz. Bati com Fusca. Livro 5. Assim caminha a humanidade, com versos de pureza e sem maldade. Quem dera. Capítulo 7. Hashtag Palavras ao Vento. Demanda e procura é uma das leis que regem o mundo. O peso das palavras podem ecoar por gerações. São capazes desde eternizar um momento até inspirar atitudes. Quando bem fundamentadas, formam pensamentos. Admirando ou não, ao seu autor é imposto o reconhecimento. Enquanto dirigia seu próprio automóvel, o juiz de direito Leonardo Quintão, vulgo Doutor Lei, apelido imposto por ele mesmo em juventude, por se orgulhar de ter por regra de vida a justiça como ideologia. Teve uma infância pobre e cultivava orgulho por ter chegado à posição que hoje ocupa. Neste momento, enquanto seu Ford F-75 restaurado de cor azul, quase preto, e frente exuberantemente cromada engolia o asfalto negro da madrugada a uma velocidade pouco menor que seus pensamentos, digeria as frases e atitudes de um ex-presidiário. Doutor Lei seria o juiz titular da Vara de Execuções Penais da capital até pouquíssimos dias, uma das temporadas mais difíceis de sua vida. Decidir o futuro das vidas das pessoas. Muitas vezes nem eram reconhecidos como pessoas. Saber quando deveriam ou não ter oportunidades de deixar de ser monstros seria o mais difícil, pois na frente de uma autoridade muitos deles vestiam um personagem. E isto é muito difícil de identificar e pode gerar injustiça, mantendo-os livres ou mantendo-os presos. Há pouco menos de 10 dias havia recebido uma determinação do presidente da República, o transferindo para o comando de um tal núcleo contra o crime organizado. Por que ele? A primeira pergunta. Em sua primeira audiência com o chefe de Estado, o doutor Lei estaria tranquilo. Apesar de estar à frente da autoridade máxima do país, sabia que aquele homem seria poderoso e reconhecido como tal por tempo determinado. Um mandato não duraria mais do que 4 anos. Já sua posição, juiz, seria vitalícia. Só Deus o poderia tirar quando o levasse para seu merecido descanso. Acreditava estar sendo justo enquanto decidia o futuro dos monstros do país. Vou ser rápido, doutor Lei, disse de forma ríspida ao presidente. O senhor soltou algum dos homens ultimamente que, por mim, deveriam estar mortos e não presos. Especificamente integra a maior organização do país. Motivo dessa força-tarefa. Quero acabar com ela. Devo isso ao meu país. O doutor soltou. Agora vai chefiar as investigações e trazê-lo de volta.
enquanto destruímos um a um estes delinquentes. A cada curva daquela estrada que traçava o caminho de volta, Dr. Lei ouvia o ronco do motor V8, adicionados aos quilos de pressão adaptados ao motor muito bem projetado para suportar o alto rendimento. Hoje, diretor da força-tarefa com poderes incalculáveis e autonomia presidencial, tinha ido sozinho a uma palestra a 800 quilômetros da base de operações para ouvir o que tinha a dizer um dos fundadores do inimigo público que havia se tornado, em questão de pouco tempo, menos de 2 décadas, aquela organização. Dr. Lei não poderia imaginar que com o julgamento de soltar aquele homem chegaria ao mais alto degrau do poder. Algo estava errado. Primeiro sofreu duras críticas dos mais próximos. Defendia sua decisão como justa, pois se muitos o viam como monstro, ele havia pagado sua pena e preenchia os requisitos da liberdade. Além do mais, neste país não fazia parte do direito constitucional prisões perpétuas. Fiz o que achei certo, defendia-se sempre. Enquanto a madrugada ficava para trás, acompanhado quilômetro a quilômetro, o dia começava a desenhar no horizonte, naquele agora sábado. Todos os dias, Dr. Lei pensava em respostas para ter dado ao seu superior durante aquela audiência, mas elas sempre chegavam atrasadas. A única resposta que hoje se empenhava em construir seria para a sociedade, e esta ele não deixaria ter dúvidas sobre seu trabalho. Vida que segue. A casa que a equipe de John Will havia alugado, com o empenho de Rony, seria grande demais aos olhos do delegado. Um QG à altura. Gostava de repetir Montanha. Marília opinava que entre grandes casas, nada mais discreto que uma grande casa. Um a um, a equipe ia chegando para a primeira reunião no novo QG de operações. Quando o delegado John chegou, sua mesa de madeira já havia sido despachada, a essa altura já colocada na área de lazer ladeada pela enorme piscina. Aquela mesa seria capaz de escrever um livro incrível se falasse. Conheceu os preparativos de tantos processos criminais nos últimos anos que seria um grande arquivo à altura de suas dimensões, em seu estilo fazenda com 2 grandes bancos. Abrigaram toda a equipe. O que acha de onde a colocamos? Rabi derruba John imerso à nostalgia de estar de volta. Trouxe todos os arquivos que te pedi? Alguma vez falhei? Nas segundas em que acorda bêbado. Atrasos não contam como faltas. O importante é estar lá. O juiz responsável pela força-tarefa logo estará aqui. Quero que conheça toda a equipe enquanto trocamos informações processuais. Acredito que a essa altura da investigação, o máximo que teremos para trocar são notas investigativas. E Montanha? O que tem ele? Por que acha que está aqui? Alguém o quis por perto, acredito. Fique de olho nele. Segundo o senador, esta é uma equipe fechada e sigilosa.
mas sem segredos internos. Certamente ele vai estar a parte de tudo, sempre. Acho que quem vai ficar de olho em todos nós é ele. Bem possível. Ser reconhecido como doutor era algo que não enchia os olhos de Christopher Josué. O título havia sido exigido por seu pai, um juiz de direito legalista e justo. Aos olhos de muitos, seria visto como um pouco severo demais. Christopher admirava o pai, que desde sempre o ensinou os princípios de justiça, e para praticá-la preferia lugares cada vez mais distantes de sua confortável residência. De cidade em cidade, praticava a profissão que escolhera para a vida: advogar. Por muitos anos tive dúvida de onde a vida me levaria. Fui criado por uma boa mãe e um pai emprestado que foi muito eficiente e honesto como pai de família. Ele era um homem bom, que nunca escondeu de mim não ter meu DNA, mesmo sendo um pouco primo da minha mãe. Mesmo que tentassem de alguma forma, acho que não seriam capazes, acredito. Não conseguiriam. Meu pai biológico tinha um nome ecoado por muitas nações àquela altura e acabei sendo reconhecido por onde passei desde o ventre materno. Ao nascer, logo aprendi o que pude, onde pude e com quem pude. Descobri cedo que as pessoas cobram mais de quem esperam mais. E sendo filho de quem sou, as cobranças nunca parariam de chegar. Decidi ainda jovem a sair pelo mundo completamente abastecido por desejos, sonhos e ideologias. A princípio, resolvi não levar recursos e nunca me faltou abrigo ou consolo. Mas o poder de meu pai sempre me surpreendia quando menos esperava. Ele se manifestava em algum lugar me proporcionando bem-estar e segurança de alguma forma. Me formar jurista foi questão de tempo. O próximo passo seria trabalhar na área e, apesar das expectativas do meu pai para que eu julgasse, decidi começar pelo primeiro degrau: defender. Dr. Christopher escolhia com cautela seus clientes e trabalhava em suas vidas em várias áreas após a liberdade. Gostava de manter um relacionamento próximo e fazia valer o sentido: ninguém passa pela vida de ninguém, por acaso. Noite passada, fez questão de estar sentado como espectador da palestra de seu cliente Marcos, por dois motivos. O primeiro seria: havia dado muito trabalho para conseguir autorização para o deslocamento de Marcos da Fazenda Liberdade até a sede da faculdade palco da palestra. Seu cliente estaria de condicional, que mais parecia prisão domiciliar, devido ao rigor das regras exigidas pela execução penal. Dr. Christopher, nesse pedido especial, havia alegado à juíza de execuções que seu cliente precisaria de autorização para transitar, pois este atualmente seria um direito fundamental para administrar sua atual profissão: escritor. Ouviu da juíza que havia substituído o mal-humorado, mas justo Dr. Lei, que não facilitaria em nada o trabalho de Marcos, por não acreditar nele, por não gostar dos seus pensamentos, por não gostar do que ele prega e por estar de olho no ex-presidiário. De olho em um breve deslize que, segundo ela, estaria perto de acontecer. Com a negativa,
Logo subiu a segunda instância, que manteve a decisão de primeira instância por 2-1. O relator do processo pediu vistas quase ao fim do prazo, para dificultar ou atrasar que seja a decisão para quem sabe desistíssemos ou que perdêssemos a data da palestra, que ao boca a boca já vinha sendo comentada. Ao decidir subir mais um degrau da justiça, Dr. Christopher não só idealizou o projeto, conseguindo deferimento sobre a decisão favorável a Marcos, como permitiu a possibilidade de confrontamento direto entre o monstro e a lei, visto que quase a totalidade dos espectadores serviam ou serviriam a justiça deste país. No fim, hoje, um dia após o torturante massacre ao jovem, Dr. Christopher não tirava do pensamento suas respostas. Seus pensamentos poderiam até ser bons, mas sua imagem ainda estava suja e desgastada. Talvez por sua gestão até pouco tempo atrás do monstro que assolava o país, o crime organizado. E mesmo com toda a esperança depositada no rapaz, o advogado sentia dúvidas pela primeira vez se Marcos suportaria a pressão de uma vida em cima do muro, pois qualquer lado que se dispusesse a reforçar seria capaz de pesar ao resultado final desta guerra, ou talvez ao início. Capítulo 8. Um pensamento nada mais é do que um projeto capaz de anteceder atitudes. Quando se projeta, se torna cada vez mais próximo dos ideais. Calcula-se possibilidades indispensáveis ao sucesso ou ao fracasso, que somente assim definem-se pelo ato de tentar. Ao dividir tais pensamentos, independente de quais sejam, corre-se o risco de perdê-los para o tempo, que sempre implacável muta-se ao crescer, somando ao princípio. Quem conta um conto aumenta um ponto. Uma vez vivo, pode se eternizar, visto que enquanto se é lembrado, se é visto. Prender um pensamento pode ser tão difícil como idealizar os propósitos de uma vida. Se são propósitos, não são ideais. Digo isso ao pé da letra. Se até o mal existe para o dia do mal, todo peão pode ser útil ao rei. As ladeiras do centro histórico da cidade encantavam a jovem Sabrina, uma estudante de arquitetura moderna que descia aquela viela inclinada 2 vezes por semana, por volta das 10h15 das noites de quinta e sábado, quando ia à casa do namorado após o estágio no governo do estado. Parava sempre o carro abaixo de um pau-brasil centenário, na vaga 3 da Rua 7. Um lugar sempre tranquilo, apesar do deserto normal a uma noite de sábado, visto que o comércio só abria em horários comerciais. As noites do centro da capital serviam para o descanso de seus moradores, cansados pela agitação diária. Nesta noite em especial, Sabrina estava um pouco mais eufórica que o normal. Daria notícia ao namorado Júlio que havia sido efetivada no emprego, garantindo a estabilidade tão sonhada a uma jovem início de carreira. Com o aumento de salário, como primeira extravagância, iria trocar o carro. Um Corolla 2003, mecânico, cor bege, XEI modelo,
Carro velho, diz entre os dentes, enquanto trancava a porta ao descer do carro. Presente de Júlio para Sabrina ao completar 1 ano de namoro. Ele compra um veículo 0 km e me dá esse monstrão, velho e pesado. O carro nunca havia quebrado e seria muito querido pelo namorado, que após alguns de seus cambalachos, que o rendeu um bom dinheiro, comprou uma caminhonete grande e do ano. Sobrou para Sabrina a missão de cuidar do amado Corolla, pelo menos para ele. Após trancar a porta, ao olhar para o chão, percebeu um vulto aproximando-se por suas costas. Sentiu o peito apertar e virou rapidamente. Não grita. Abre a porta calada e dirige rua abaixo. Mesmo em pânico, a moça tentou manter-se calma ao ouvir a voz segura de um homem magro e bem jovem. Segurava a mão esquerda um revólver grande e prateado. Nem sequer uma pistola, pensa. Se Júlio pega, descarrega a .40 na cara dele. Rapidamente levou os olhos ao terceiro andar do edifício à frente, na esperança de ver o namorado. Você ouviu o que eu falei, moça? Entre devagar, não olhe para mim, fique tranquila e vai dar tudo certo. Apenas cumpra as ordens. Ao destravar a porta, o jovem sentou no banco traseiro, enquanto Sabrina se posicionava para dar a partida no carro, ainda na esperança que Júlio tivesse visto algo. Seguindo as ordens do marginal, Sabrina, sempre que possível, espiava no retrovisor. Ele estava de moletom e boné com uma estrela grande da Mercedes. Ele seria um bandido armado, é verdade, mas tinha muita segurança em seus movimentos, como se tudo aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Sem contar que estava muito bem vestido. Não parecia um simples ladrão de carros. Em um descuido de sua espiadela, o jovem levanta os olhos e a encara pelo espelho. Você não deveria procurar problemas, moça. Deveria olhar para frente e dirigir com atenção. O sucesso desta operação depende mais da senhora do que de mim. A voz grave do rapaz fez com que Sabrina sentisse um calafrio por todo o corpo. Antes de desviar seus olhos, pôde perceber uma tatuagem ou uma cicatriz, talvez, sobrepondo a gola do moletom. Nunca mais seria capaz de esquecer o azul daqueles olhos. Na pista principal do aeroporto Ademar de Castro, pousa um jato azul turquesa, como gostava de ostentar José. A bordo, a tripulação integrada por 3 pessoas: Jota, o copiloto, Antônio, o comandante, e Maurão, o cozinheiro e aeromoço, como gostavam de chamá-lo, o que irritava profundamente o homem. Jotão gostava mais do segundo apelido de Mauro, Ivetinha, nome da primeira aeromoça reprovada por Mara, que achava a moça saidinha demais e solicitou rapidamente a troca da pequena loira por um africano de 180 quilos, metade deles concentrado na barriga que seria de Maurão. Ainda não entendo por que precisamos deste avião, pergunta Marcos. Porque de carro demoraríamos muito tempo para voltar para casa e minha mulher tem me cobrado muito estar mais próxima. É só não viajarmos tanto. Além do mais, gosto de dirigir. Quando posso confirmar o próximo evento, Marcos? Por enquanto chega. Quero voltar a ser Zé
em um lugar qualquer. Me ajuda, Mara. Conversa com ele. Essas palestras são ótimas para as vendas. Enquanto José tentava o apoio da esposa de Marcos, o autor olhava fixamente detalhes do teto da aeronave e se questionava se não estaria perdendo sua essência com todo aquele luxo que a vida o estava proporcionando. Quando começou a escrever, nunca almejou o sucesso, apesar de ter consciência do prazer que o reconhecimento pode trazer. Escrevia nas paredes da prisão, tomava cuidado com cada palavra que empregava nos textos, cheios de significados em um ambiente que mais valor tem o que se ouve do que o que se fala. E se mal interpretado, o erro seria altamente cobrado. Gostei mesmo, foi da hora que o senhor respondeu o filho do promotor, Rosna Maurão, com sua voz grave de trombone, derrubando Marcos de seus pensamentos. Como sabe que o rapaz seria filho de um promotor, Mauro? Pergunta Mara ao cozinheiro que havia se intrometido na conversa, mesmo sem sair da cozinha. Já está nos top 10 da internet, senhora. O rapaz é estudante de direito e, na verdade, é filho do procurador-geral daquele estado. Talvez por isso a arrogância. Não acho que seja por isso a raiva dele por mim. Acredito que quando se cometem erros como os que cometi, deverei acertar muito para as pessoas começarem a me enxergar como um cidadão novamente. Para com isso, Marcos. Você é uma pessoa normal, meu amor. Errou, pagou. A fila anda, meu bem. Tem novos monstros por aí agora que possam distraí-los. Acredito que todo este trabalho que temos feito aproxima as pessoas da realidade que o mundo pode produzir além das portas de suas casas. José. Ou das telas da TV. Grita Maurão novamente da cozinha. Não gosto muito dessas discussões. As pessoas tentam a todo tempo me forçar a dizer algo que possa me fazer voltar à prisão. Ou pior ainda, entregar alguma prática criminosa ou algum amigo. Tomo muito cuidado com cada resposta para não ser mal interpretado por aqueles que acreditam em mim ou acreditaram um dia. No último andar da torre de controle, dois homens observam um avião se aproximar da pista. Um magro, alto e com cabelos grisalhos, com Doritos nas mãos, comendo enquanto olha pelo vidro do binóculo de última geração, capaz de dar nitidez a grandes distâncias e calcular em centímetros precisos o foco da visão. Juca odiava aquele que seria o foco da sua missão e desejava a morte para o homem só de ouvir seu nome. Ao todo, Juca tinha milhares de horas de treinamento para alcançar a qualificação que possuía hoje no alto daquela torre. Atirador de elite, chefe de segurança, atualmente um simples observador de um playboyzinho bandido que se dizia regenerado. Balela, bandido hoje, bandido sempre. Sonhava com a ordem para executar o alvo, que facilmente destruiria aquela distância, desde que o seu superior assim permitisse. Ao olhar para o lado, encostado na mureta do terraço da torre de observação, seu companheiro de trabalho, um jovem dorminhoco que cochilava abraçado ao fuzil totalmente montado, pronto a ser usado caso tivesse a permissão.
Juca não entendia. Se o Estado se preocupava tanto com aquele alvo, por que não permitiam que eu executasse logo a missão? E ainda mandaram um babá para me vigiar, que dorme mais do que o normal. Se ele pelo menos largasse o meu fuzil, poderia encerrar logo com aquele verme. Metidinho a famosinho. Onde já se viu isso? O cara mata, rouba, trafica, comanda os presídios e de repente vira santo? Só no meu país mesmo. Se eu estivesse a serviço da América, certamente já teria recebido a ordem que tanto espero. Ao parar por completo, enquanto o comandante dava os avisos finais, José solta o cinto e se adianta para abrir a porta da aeronave, antes de Maurão, que imediatamente se posiciona atrás do patrão, como se ensaiassem protocolos de segurança. Ao descer a porta, que também seria a escada de acesso, percebem estacionar duas Fiat Fremontes blindadas brancas. Mara não gostava da cor preta. Pareceriam carros do governo, dizia ela. Maurão praticamente atropela José ao adiantar-se para abrir a porta do segundo carro. O grandalhão gostava de acumular as funções de cozinheiro e segurança. Além do bom trabalho e do ótimo salário, sentia-se grato pela oportunidade de servir a Marcos e sua família há tantos anos. Mauro Guedes havia servido o exército como amigo e sempre viu no companheiro a necessidade de segurança. Mesmo sem entender o porquê de muitas pessoas o odiarem, desde sempre, Mauro abriu mão de suas prioridades há décadas para garantir a eficiência de seu trabalho, sendo reconhecido por Mara, que era quem tomava as decisões sobre tudo o que envolvia o marido. Acredito que ela seria o real pivô de sua mudança. Com sua prisão, ela nunca levou suas ordens criminosas para a rua, não sendo o elo de ligação que ele tinha com o mundo exterior. Sendo ela administradora do dinheiro, a partir daquele momento, não pagava mais propina, não comprava mais testemunhas, não pagava ninguém que fosse levar o mal para perto de seu marido, muito menos advogados corruptos e disseminadores do mal. Consequência, ele se acostumou a se virar com muito pouco ou com nada. Ela a ter olhos por toda parte. A segurança do marido era controlada apenas por ordens bem direcionadas e por olhares. Tudo funcionava milimetricamente eficiente. Em segundos, sem pressa, sem apavoro, estavam todos no carro, em segurança, rumo à Fazenda Liberdade. Em volta da grande mesa, ao lado da piscina da mansão, de operações do Núcleo de Repressão ao Crime Organizado, a equipe estaria completa, se não fosse o comunicado que um dos policiais rodoviários federais, Pablo, havia sido escalado para vigiar o renomado atirador de elite federal, condecorado Juca Bala, em uma das missões do Grupo de Apoio à Operação Espírito Faccioso.
Na cabeceira da mesa, John discursava sobre a ideologia dos segredos que poderiam garantir o sucesso da empreitada aceita por todos. No fim de suas observações, Marília fez a pergunta que todos gostariam de fazer, mas não tinham coragem. Se esta operação exige segredos e é altamente sigilosa, por que Montanha faz parte desta mesa? O silêncio toma conta do ambiente e, de forma automática, um a um, voltam seus olhos ao policial civil com 18 anos de profissão. Júlio Lemos Porto, vulgo Montanha, como é conhecido na corporação. Montanha seria figurinha marcada entre os amigos de profissão, como informante famoso do crime. Além de ser citado há anos em jogos de azar, tem seu nome envolvido em um suposto assalto ao lado de sua ex-equipe. Isto mesmo, assalto. Um policial envolvido em assalto. Um policial ou policiais com envolvimentos em assalto. Acabou o mundo. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu mereço esta desconfiança de vocês. A fúria reflete um a um nos olhos de seus companheiros. Eu gostaria de frisar que sobre aquele suposto assalto não tem envolvimento. E porque toda a sua equipe foi exonerada e você passou batido, mesmo sendo encontrados em seu carro parte das joias roubadas? Enquadra o companheiro Rabi. Foram plantadas. Por que eu deixaria uma prova como aquela dentro do meu próprio carro? E seus ex-parceiros? Pergunta Rony. De crime ou de polícia? Por causa da resposta à pergunta de Montanha, instantaneamente reagem todos até opinar com uma nova pedrada Marília. Você é uma vergonha, Montanha. Me deem uma chance, pessoal. Eu vesti a camisa desses vermes por tanto tempo, até me traírem. Minha missão é destruí-los. Deixa eu ver se eu entendi. Você trai a corporação por causa de meia dúzia de vermes que te compraram e te traíram. E agora você quer traí-los também, caguetando o modus operandi deles, para se vingar deles ou se redimir com a gente, ainda não sei. E quer que acreditemos que desta vez não vai estragar tudo e que podemos confiar nossas vidas em suas mãos? Pela primeira vez se pronuncia o segundo policial rodoviário federal designado para integrar a equipe do delegado John. Seu nome seria Aloísio. Havia chegado pela recomendação de ótimos serviços prestados ao Estado em rodovias de todo o país. Aloísio seria o típico bom policial. Se não fosse policial, tentaria ser por toda a vida. Prestou 3 concursos públicos até conseguir a vaga para a corporação. Por isso seria o mais velho dos subordinados da equipe. Um pouco desconfiado demais. Deixa sua pergunta no ar, incitando o pensamento de toda a equipe. Somente observam o Dr. Lei, o juiz, e Kevin, o senador.